Estrangeiro, há alguns meses, o município civil de Wayne Lee, Carolina do Norte, foi oficialmente revogado. As áreas enfrentaram um declínio populacional contínuo ao longo de décadas, e no momento em que escrevo isso, menos de uma dúzia de pessoas ainda residem lá. A cidade foi absorvida pela área vizinha, tornando-se praticamente uma nota de rodapé na região. Poucos conheciam verdadeiramente Wayne Lee Inferno, até mesmo os serviços postais ficavam confusos às vezes. No entanto, essa cidade costumava ser significativa, e as pessoas que a chamaram de lar são tão reais quanto possível. Eu sou uma dessas pessoas e desejo compartilhar a história do que aconteceu na década de 90. Wayne Lee abrigava aproximadamente 3.800 habitantes, sendo o principal centro produtor de papelão ondulado destinado aos galpões Allhofen, fabricados pela Valley Metalworking. Além disso, havia duas fazendas leiteiras, os Ansons e os Arcos, uma pequena refinaria de cevada e trigo, uma escola secundária, dois grandes escritórios administrativos externos e uma incubadora de empresas de pequena escala. Fora isso, a cidade não oferecia muito, apenas um pedaço de terra plana em meio a uma vasta extensão de nada. Naquela época, as pessoas já estavam abandonando a cidade, dividindo-se entre Riotville e Roseboro. Muitos perceberam que não fazia sentido investir significativamente em uma cidade que estava em declínio. Até mesmo a metalúrgica baleeira considerou mudar-se para o sul, para Wilmington, abandonando seu próprio nome. Contudo, apesar da melancolia que pairava no ar, foi uma decisão do setor que desencadeou a queda de Wayne Lee quando eu tinha 13 anos, em 1993. Cresci com minha mãe, Haniel Hani, e meu pai, Morgan, juntamente com meu irmão mais novo, Amos, que na época tinha apenas 10 anos. Estávamos no último mês do ensino fundamental, e no outono seguinte eu deveria frequentar a Wayne Lee High. No entanto, durante toda a escola primária, tínhamos que pegar o ônibus para fora da cidade, levando cerca de 25 minutos em uma única viagem. Não era tão ruim, mas nos destacava como crianças que eram unidades naquele ponto, chegando e saindo em uníssono. Era uma sexta-feira à tarde, no final de maio, quando eu estava no ônibus escolar voltando para casa. Duas crianças à minha frente não conseguiam parar de falar sobre seu último jogo no Super Nintendo, Star Fox. Optei por ignorar a conversa delas e olhar pela janela quando chegamos à placa de Wayne Lee Town. Notei algo estranho. Um homem do gabinete do xerife estava usando um rolo para adicionar algo à placa. Tudo o que consegui ver foi a palavra não. Havia vários carros de polícia bloqueando a estrada para a cidade, e embora eu reconhecesse os rostos dos policiais, nunca havia falado com eles antes. Não era comum haver muitos criminosos em Wayne Lee, e minha família estava toda na linha, incluindo meu pai, que brincava sobre ser um assaltante de banco, embora fosse, na verdade, um advogado corporativo. O ônibus parou, encerrando a conversa sobre Star Fox. As portas duplas na frente se abriram, e um policial mais velho subiu a bordo com as mãos no walkie-talkie. Ele olhou para o motorista, acenou com a cabeça e, em seguida, voltou-se para nós. Oi, crianças, disse o oficial galão. Não vamos mantê-los aqui por muito tempo, só precisamos ter uma conversinha, se estiver tudo bem. As crianças da Wayne Lee Middle School murmuraram um sim, incluindo o policial Gellan, que escondeu um sorriso branco sob um bigode selvagem. Tudo bem, vou voltar, senhor. Poderia me acompanhar por um segundo? O motorista saiu com o oficial galão, enquanto o resto de nós continuava a olhar ao redor, tentando descobrir o que estava acontecendo. Deve ter sido um acidente, sugeriu uma das crianças mais novas. Ou talvez alguém tenha se machucado. Eu ouvi dizer que há um incêndio, comentou outra mãe. Dizem que não podemos fazer churrasco por causa do perigo de incêndio. Ou talvez seja um assassino, provocou o garoto fã de Star Fox. Eles encontraram cabeças e coisas nojentas. Você é nojento, retruquei. Enquanto as outras crianças começavam a brigar, as especulações passaram de incêndio a acidente, de assassinos a alienígenas espaciais. Voltei a pensar em Star Fox, mantendo-me distante, o que me deu uma ideia. Pude ver a parte de trás da placa da cidade pelo retrovisor.
Inclinei-me para trás e observei a placa, que agora dizia, saindo da Liga Wayne, com uma grande caixa de texto branca adicionada a ela. Sem interrupções, o oficial Gillen voltou a bordo, e o motorista retomou seu lugar. Tive uma conversa produtiva com o Sr. Harley, que elogiou nosso grupo como astuto e bem comportado. Concordamos em uníssono, ecoando as palavras do oficial. Ele explicou que estavam em busca de algo especial que não podia ser trazido para a cidade, pois poderia tornar as pessoas doentes. Com preocupação com nossa saúde, propôs verificar nossas mochilas para garantir que nada prejudicial estivesse presente. 2 policiais entraram a bordo enquanto Gellan corria em direção a Alton, se aproximando do Sudão, onde alguém tentava sair da cidade, mas era impedido um por um. O oficial teve uma breve conversa conosco e revistou nossas mochilas, focando especialmente em nossos almoços. Quando chegaram ao garoto Star Fox à minha frente, ouvi uma série de perguntas estranhas sobre o que ele estava comendo e há quanto tempo ele tinha ido ao banheiro. Descobri que ele havia tomado leite com chocolate como parte do almoço. O policial que fazia as perguntas clicou em seu walkie-talkie 2 vezes, emitindo algum tipo de sinal discreto. Quando chegou minha vez, entreguei minha mochila aos policiais. "Vocês beberam algo hoje?" perguntou um deles. "Minha mãe fez limonada", respondi, expressando meu desejo de que ela fizesse um pouco para mim. O policial sorriu e continuou fazendo perguntas sobre o conteúdo da mochila. Respondi entusiasticamente, mencionando que havia queijo, leite, palitos de peixe e arroz, adicionando até ketchup. Ele vasculhou a mochila, parecendo aliviado por não encontrar o que procurava. "Tudo bem, parece que terminamos. Tenham um bom fim de semana", declarou o policial. Respondi desejando-lhe o mesmo. Após revisarem todas as mochilas, levaram o garoto Star Fox, explicando que precisavam fazer mais algumas perguntas. A situação ficou assustadora quando ele começou a chorar, mas os policiais tentaram acalmá-lo, assegurando que entrariam em contato com seus pais e que tudo ficaria bem. Eu não estava tão certo disso enquanto observava o chefe começar a rolar os olhos. Olhei para trás e vi o policial Gellan na janela traseira. Ele não estava mais sorrindo, uma expressão sombria dominava seu rosto enquanto ele olhava diretamente para o asfalto. Havia uma longa fila de carros sendo afastados, alguns dos quais reconheci como amigos e vizinhos tentando fazer uma saída rápida. O patrão teve que parar em um ponto para deixar passar um caminhão de bombeiros. Tive a impressão de que algo grande havia acontecido, mas ninguém estava me dizendo o que era. A conversa havia cessado, e eu tive que enfrentar o silêncio com minhas próprias preocupações, sem distrações. Quando chegamos ao ponto de ônibus, vi todos os nossos pais fazendo fila, incluindo minha mãe, meu pai e Amos. Este último havia sido liberado mais cedo e já estava em casa desde o almoço. Quando desci do ônibus, meu pai me pegou nos braços, e minha mãe estava chorando. "O que eles fizeram?" meu pai perguntou. "Eles perguntaram algo a você?" Mamãe me tirou dele, visivelmente irritada. "Dê um descanso, Morgan", ela cuspiu. "Vamos para casa." Amos parecia desinteressado, segurando um quadrinho das tartarugas ninja que eles haviam subornado. Havia um homem camuflado com um rifle de assalto andando pela rua, pedindo às pessoas que se dispersassem e voltassem para suas casas. Meus pais correram de volta para o carro, enfiando-me e Amos no banco de trás. Amos foi direto para a leitura de seu quadrinho, mas eu continuei olhando pela janela enquanto voltávamos para casa. Notei vários sinais estranhos, sendo o mais proeminente na vitrine de uma loja de esquina, sem leite por ordem da Guarda Nacional. Quando pegamos a estrada perto da fazenda de Laticínios Bells, ouvi barulhos de estalos. Antes que eu tivesse a chance de perguntar, meu pai interveio. "Eles estão comemorando", disse ele. "São só fogos de artifício." Morávamos no final de uma rua, perto de uma rotatória, com 3 casas vizinhas. 2 deles eram casais de idosos que raramente saíam de casa, e o último era outra família com um adolescente com quem tínhamos perdido o contato no último ano. Ainda assim, eu tinha boas lembranças de passar tempo juntos.
Ao virarmos a esquina, a rua estava um caos. Os masões discutiam com dois bombeiros no gramado, enquanto os Stevensos arrastavam malas para o carro. A outra família estava ausente, e o SUV deles não estava na garagem. A porta da frente estava entreaberta, com a fechadura quebrada, e um pedaço de papel branco com texto vermelho estava pregado na lateral da porta. Vá para o seu quarto, meu pai disse. Conversaremos durante o jantar. O que está acontecendo? Perguntei. Conversaremos sobre isso mais tarde, ele insistiu. Por enquanto, preciso que vocês fiquem em seus quartos. Amos ergueu os olhos de seu gibi. Posso jogar Nintendo? Enquanto você quiser, querido, mamãe sorriu. E esta noite não há hora de dormir. Amos olhou para mim como se estivéssemos indo para Disneylândia. Ele demorou um pouco para perceber que era o único sorrindo, e ele não entendia por quê. Para ser justo, eu também não. Corremos para dentro, Amos e eu subimos a escada e fomos para nossos quartos. Amos tinha permissão para manter o Super Nintendo em seu quarto, enquanto eu tinha um videocassete. Era justo que ele pudesse jogar e eu pudesse assistir filmes, mas eu não estava com vontade de assistir nada. Eu tinha uma sensação de que algo estava terrivelmente errado e fiquei olhando pela janela na esperança de ver alguma coisa. Os Stevensons estavam discutindo ao lado do carro, e os masons estavam sendo conduzidos de volta para suas casas. Eu podia ver chaminés subindo das fazendas leiteiras e luzes piscando de caminhões de bombeiros indo e voltando pela rua principal. De vez em quando, se eu ouvisse com atenção, podia ouvir barulhos de estalos. Não parecia fogos de artifício, parecia tiros. Eu estava no meu quarto há apenas alguns minutos quando ouvi uma batida cuidadosa na porta. Era Amos, com um olhar assombrado no rosto, seus olhos arregalados e sem piscar. Você pode me ajudar com meu projeto de ciências? Ele perguntou, agindo de forma estranha. Amos estava trabalhando em um projeto de ciências para a escola. Não era nada grande, ele pegou diferentes tipos de leite e os colocou em copos para ver qual estragaria primeiro. Geralmente, ele verificava antes de ir para a cama, fazendo anotações sobre as mudanças ao longo do tempo. Por favor, olhe, ele pediu. É muito estranho. Está tudo bem? Algo que fazia Amos dizer por favor tinha que ser algo fora do comum. Corri para o quarto dele, sentindo o cheiro de uma discussão lá embaixo. A mãe estava levantando a voz. Havia um certo tom em sua voz, indicando preocupação genuína, e desta vez ela não estava se segurando. Isso me fez sentir pena do papai pela metade do tempo. Nem mesmo com ele ela estava com raiva. Segui Amos, passando pela tela de pausa do Contra 3, até a janela. Ele tinha os policiais descansando em uma pequena bandeja de metal com filme plástico. Parou bem na frente dela e ouvi um barulho quando ele apontou para os policiais segurando o seu caderno. Eu não abri. A mãe diz que cheira muito, ele explicou. Quando me aproximei, vi os policiais chacoalhando, não muito, mas o suficiente para fazer barulho. Pude ver o filme plástico balançando nos copos. Demorei um pouco para entender o que estava olhando. A princípio, pensei que fossem vermes, mas não eram. Parecia que algo havia se aglutinado no fundo de cada copo, e pequenos fios brancos saíam deles, cutucando o plástico em busca de pontos fracos. Parecia uma espécie de ovo de uma forma com fios de centímetros de comprimento que se moviam independentemente um do outro, todo branco leitoso. Ele continua se movendo, disse Amos. Olhe. Ele se aproximou e colocou o dedo em cima do plástico. Os fios no copo imediatamente reagiram, disparando para cima. Parecia quase elétrico. Por que isso? Ele perguntou. Não toque nele, eu disse. Precisamos guardá-lo. Se contarmos para a mamãe. Eu podia ouvi-los discutindo lá embaixo e balancei a cabeça. Devemos jogar fora, eu disse. Amos protestou durante todo o caminho até o banheiro, mas não quis fazer barulho. Eu disse a ele que assumiria a culpa,
e ele poderia voltar a jogar contra, o que pareceu funcionar. Coloquei a bandeja no chão ao lado do banheiro e coloquei as luvas de limpeza de plástico da mamãe, só para garantir. Enquanto tirava o filme plástico, aqueles pequenos fios brancos dispararam do copo, apontando diretamente para o meu rosto. Eram muito mais longos do que eu suspeitava, a poucos centímetros do meu rosto. Entrei em pânico e joguei os copos inteiros no vaso sanitário com um grito. Olhando para baixo, eles se contorceram e torceram para frente e para trás, esses fios brancos chicoteando como vermes em agonia. Foi muito mais longo do que eu esperava, e eu podia sentir eles cutucando as luvas de plástico. Eles procuravam o calor da minha pele. As pontas eram muito mais afiadas do que o esperado e quase fizeram um buraco nas minhas luvas. Dei descarga, e depois de esperar alguns segundos, pude ver alguns fios se movendo no fundo da tigela. Dei descarga de novo, e de novo, e de novo. Finalmente, consegui. Não sobrou nada. Joguei meia garrafa de limpador de banheiro na descarga novamente e esperei. Devo ter ficado ali sentado por 10 minutos, apenas observando a água. Senti um arrepio na espinha, como se tivesse escapado de algum grande perigo, o mesmo tipo de agitação que você sentiria se quase pisasse em uma cobra ou visse um urso. Voltei para o meu quarto e peguei um caderno sem leite. Escrevi no topo. Tentei nomear todos os lugares da cidade onde pode haver muito leite ou produtos à base de leite. As fazendas leiteiras eram óbvias, mas também o refeitório da escola, a loja da esquina com sorvete cremoso e a loja de conveniência. Já que esta era uma cidade com várias fazendas leiteiras, leite e queijo estavam em todos os lugares. Listei-os pelo menos 2 dúzias de locais onde pode haver muitos laticínios. Houve uma batida forte na porta da frente lá embaixo. Amós e eu saímos correndo de nossos quartos para ver o que estava acontecendo. Vi papai abrir a porta para um homem de uniforme militar. A mãe olhou para cima das escadas. Voltem para seus quartos, ela disse. Nós avisaremos quando vocês puderem sair. Direito, mãe, o que está acontecendo? Amós perguntou. Vamos jogar seus jogos, ela disse. Esperem aí. Mas, mãe, eu. Quartos, ela gritou. Agora ela não estava brincando. Amós e eu olhamos um para o outro e silenciosamente decidimos ficar juntos nessa. Houve uma discussão entre meus pais e o homem na porta. Amós e eu voltamos para o meu quarto. Ele continuou lendo, mas parecia se distrair. Você acha que é ruim? Ele perguntou, largando o gibi dele. Amós sempre foi um pouco chato, muitas pegadinhas e sustos, mas desta vez foi diferente. Não estávamos brincando. Foi como um acordo silencioso. Sim, eu disse. Acho que sim. Por quê? O que há de tão ruim? Acho que há algo errado com o leite. Mas você deu descarga, certo? Não apenas aquele leite, eu disse. Todo esse leite na cidade. Tudo piorou. Pior, eu disse. Como muito ruim. O que aconteceu a seguir foi rápido. Eu ouvi alguém subindo as escadas e no momento seguinte meus pais abriram a porta do meu quarto. Pediram para mantermos a calma, para ficarmos quietos, para virmos ficar perto e não fazer perguntas. Na saída, vi o homem de uniforme entrando em nosso banheiro no andar de cima, e mais tarde ele correu de volta gritando em seu walkie-talkie. Mamãe e papai nos apressaram escada abaixo. 3 outros homens passaram correndo por nós escada acima, arrastando sujeira e lama pelo carpete da sala no caminho, todos uniformizados, todos armados com rifles de assalto. Deixaram a porta da frente aberta, e pude ver pelo menos mais 6 pessoas esperando lá fora. Entramos em nosso carro, levando nada conosco, exceto o gibi de Amós. Um homem bateu na janela do banco do motorista com seu rifle, e meu pai foi embora. Não podemos sair da cidade, minha mãe disse, mantendo a voz baixa. Morgan, as mulheres estão testando nos postos de controle. Talvez seja melhor.
Quem sabe como isso pode afetar você? Talvez você precise de uma vacina. Viu o que fizeram com as vacas leiteiras? Elas as levaram para trás, então não somos gado. Não somos alguma doença. Eles não estão rebaixando as pessoas, não estão colocando as pessoas correndo para o pasto. Então, onde diabos estão os malditos abernatis? Mamãe rugiu. Naquela época, ser arrastada foi só por diversão, para mostrar que não estamos tendo essa discussão, papai disse. Não na frente das crianças. Estou quase no segundo trimestre, ela sussurrou, e só Deus sabe o que eles farão-se. Mamãe se acalmou, segurando a mão na boca dela. O pai olhou para ela com uma mistura de pena e frustração. Me sinto estranho, Morgan, ela continuou. E não é como da última vez, quando houve um grande cruzamento de 4 vias no meio do centro da cidade. Quando chegamos a esse ponto, as luzes ficaram vermelhas. Havia esses caminhões militares passando um por um, pelo menos uma dúzia cobertos com lonas de plástico azuis. Muito depois de as luzes ficarem verdes, os caminhões ainda estavam passando. Enquanto o penúltimo golpe estava passando, houve um forte estrondo de metal, e o caminhão inteiro começou a inclinar. Por um momento, todos pensamos que ia tombar. 2 das rodas estavam fora do chão. Ele tombou para baixo, e o motorista apertou a buzina em aparentemente todos os cantos da rua. Homens armados começaram a gritar conosco para se mover. Eu podia ver algo se movendo sob a capota, algo pontiagudo cutucando e cutucando o plástico. Eu tinha visto isso antes de papai pisar no acelerador indo para o outro lado. Eu vi o ginásio da escola ao longe, cheio de veículos ao longo de toda a rua. Eles nos disseram para ficarmos aqui. Papai disse. Amós e eu apenas mantivemos nossas cabeças baixas. Ainda havia sons de estalos lá fora, e eles estavam mais perto agora. Papai encontrou um lugar mais adiante na rua, e fomos para o ginásio. Havia pelo menos uma centena de pessoas reunidas do lado de fora. Percebi algumas coisas de várias discussões. Por exemplo, os homens armados eram da Guarda Nacional, a maioria deles apareceu cedo naquela manhã, provavelmente minutos depois de eu ter saído para a escola. Houve muita conversa de muitas pessoas. Um soldado explicava algo sobre bactérias do ácido láctico para um de nossos professores de ciências. Um velho reclamava sobre como roubaram seu freezer. Uma criança estava sendo repreendida por não ter contado à mãe que tomou um milkshake no almoço. Um lavrador parecia destruído, dizendo algo sobre a nova ração para vacas usada pela fazenda Anson e como era injusto que as entranhas fossem fechadas com pedaços de centenas de histórias diferentes. Mas o que mais me impressionou foi um grupo de mulheres jovens parecendo perturbadas. Uma delas repetia a mesma coisa indefinidamente para um soldado. Vou me livrar disso, ela dizia. Está só aí para sempre. Tivemos que assinar nossos nomes no caminho. Papai assinou para nós 4. Eu mal reconheci alguém. Eles criaram cartões militares verdes, 2 a 2, com um footlocker básico para objetos de valor e pertences pessoais. Serpenteados entre corredores de cortinas mantendo eu e Amós próximos, minha mãe estava procurando banheiro quando podemos voltar para casa. Amós perguntou, eles estão verificando os canos, pai. Pode demorar um pouco para verificar os canos, não sei o que quer que seja, eles estão se certificando de que estamos bem. Uma pedra cravada no meu estômago. Talvez o que eu joguei no vaso sanitário tenha ficado preso no cano de alguma forma. Talvez tenha sido isso que eles viram. Nas próximas horas, ficamos parados. Eles distribuíram algumas refeições básicas sem laticínios uma vez a cada 2 horas. Havia alguns soldados andando pelos corredores, certificando-se de que todos pareciam bem. Mas as pessoas estavam longe de estar bem. Eu vi um cara atlético tremendo como uma folha, tossindo em sua mão repetidamente. Parecia horrível, como se seu corpo estivesse tentando empurrar algo para fora. Quando a patrulha fazia sua ronda, levei-o para fora. Não o vi de novo.
A mãe ficou no banheiro por um longo tempo, pelo menos 1 hora. Quando ela voltou, ela estava com uma aparência levemente apaixonada, como se não dormisse há dias. O pai estava preocupado, mas ela ficava dizendo a ele que estava tudo bem. Quando começou a escurecer, a patrulha disse que iriam fechar durante a noite. Um toque de recolher estava em vigor. Papai tinha todas as perguntas, mas não queria começar a discutir com soldados armados. Eu podia dizer que ele estava segurando o advogado corporativo ou nenhuma liberdade pessoal é um grande obstáculo para ele. Lembro-me daquele grande relógio acima do placar. Se você conseguir filtrar os gritos e os gritos ocasionais, daquele relógio era a única coisa que você conseguia ouvir, e eu poderia jurar que os segundos estavam ficando mais longos. Quando mais você ouve, mamãe e papai dividiam uma cama, bem, Amós e eu pegamos uma para cada. Amós apagou como uma luz, mas eu fiquei acordado muito depois da meia-noite. Não pude evitar, aquele maldito relógio me manteve acordado com as luzes apagadas. Tudo o que vi foram as sombras nítidas lançadas pela lua crescente, rastejando na cobertura de nuvens, enquanto os gritos e choros se transformavam em lamentos e roncos. Fiquei acordado olhando para o teto. Eu ouvi sussurros sobre megabactérias, algo relacionado ao metano e ácido láctico nas linhas de gás. Ninguém tinha certeza, mas havia rumores de um homem resmungando sobre pássaros sendo a fonte. Ele insistia que havia chovido apenas momentos antes do caos se desencadear. Próximo à saída, um homem bêbado falava alto consigo mesmo, dançando de maneira estranha, como vermes finos buscando os pequenos vermes das estrelas, uma imagem que eu associava ao projeto de ciências do meu irmão. Entre breves períodos de sono e vigília, percebi alguém correndo por mim. Olhei para o lado e vi o carrinho vazio, enquanto meu pai, esfregando os olhos sonolentos, sussurrava sobre ter notado que eu bloqueava seu caminho. Indagou sobre minha mãe, e eu simplesmente balancei a cabeça. De mãos dadas, descemos os corredores, atravessando estranhos adormecidos como se nada estivesse errado. À medida que nos aproximávamos do banheiro, eu imaginava sombras correndo, escondendo algo que rastejava para fora de narizes, orelhas e bocas. Ao chegar, meu pai sugeriu que eu esperasse do lado de fora, pois aquilo era para mulheres. Eu insisti que elas não se importariam, mas ele entrou. A iluminação era mínima, proveniente da luz lunar filtrada por uma janela de vidro fosco. À medida que nos aproximávamos das barracas, batíamos, ansiosos por descobrir o que se desenrolava dentro delas. O silêncio predominava, com meu pai exibindo uma expressão preocupada. Talvez você devesse sair para isso, sugeriu ele. Só um pouco, para verificar. Tentei convencê-lo de que seria rápido, mas ele insistiu. Abriu uma das barracas, revelando uma cena macabra. À luz da lua, vislumbrei mãos imóveis segurando barrigas inchadas, enquanto vermes dançavam para fora da pele, como uma estranha metamorfose. Contornos de cabelo espalhados pelo chão indicavam efeitos colaterais de uma infecção avançada. Ao testemunhar aquilo, um estranho misto de terror e nojo se apossou de mim. Uma mão foi colocada sobre meus olhos, e fui arrastado para fora. Olhei para cima e percebi a mudança na postura de meu pai, como se estivesse momentaneamente dominado pela dor. Ele fechou a porta rapidamente após um estrondo que vinha de dentro. Preciso chamar seu irmão, afirmou ele. E preciso que você vá até o carro. Indo de volta, percebi a mudança no cenário noturno, com nuvens dissipando-se. Procurei freneticamente por Amós, mas o caos daquele momento tornava difícil identificar qualquer familiaridade no escuro. A cena de uma mulher tossindo vermes enquanto eu passava não fazia senão intensificar a surrealidade do pesadelo. Em meio ao tumulto, meu pai emergiu, entregando-me as chaves do carro. Ele pediu pressa, e o som dos golpes na porta continuava, ecoando o caos lá fora. Corremos para o veículo, tentando nos esconder entre canteiros de flores, utilizando a capa de girassóis azuis da escola. Os tiros começaram, e nos movemos silenciosamente, espremidos contra a parede. Eu ouvi sussurros sobre megabactérias,
algo relacionado ao metano e ácido láctico nas linhas de gás. Ninguém tinha certeza, mas havia rumores de um homem resmungando sobre pássaros sendo a fonte. Ele insistia que havia chovido apenas momentos antes do caos se desencadear. Próximo à saída, um homem bêbado falava alto consigo mesmo, dançando de maneira estranha, como vermes finos buscando os pequenos vermes das estrelas, uma imagem que eu associava ao projeto de ciências do meu irmão. Entre breves períodos de sono e vigília, percebi alguém correndo por mim. Olhei para o lado e vi o carrinho vazio, enquanto meu pai, esfregando os olhos sonolentos, sussurrava sobre ter notado que eu bloqueava seu caminho. Indagou sobre minha mãe, e eu simplesmente balancei a cabeça. De mãos dadas, descemos os corredores, atravessando estranhos adormecidos como se nada estivesse errado. À medida que nos aproximávamos do banheiro, eu imaginava sombras correndo, escondendo algo que rastejava para fora de narizes, orelhas e bocas. Ao chegar, meu pai sugeriu que eu esperasse do lado de fora, pois aquilo era para mulheres. Eu insisti que elas não se importariam, mas ele entrou. A iluminação era mínima, proveniente da luz lunar filtrada por uma janela de vidro fosco. À medida que nos aproximávamos das barracas, batíamos, ansiosos por descobrir o que se desenrolava dentro delas. O silêncio predominava, com meu pai exibindo uma expressão preocupada. Talvez você devesse sair para isso, sugeriu ele. Só um pouco, para verificar. Tentei convencê-lo de que seria rápido, mas ele insistiu. Abriu uma das barracas, revelando uma cena macabra. À luz da lua, vislumbrei mãos imóveis segurando barrigas inchadas, enquanto vermes dançavam para fora da pele, como uma estranha metamorfose. Contornos de cabelo espalhados pelo chão indicavam efeitos colaterais de uma infecção avançada. Ao testemunhar aquilo, um estranho misto de terror e nojo se apossou de mim. Uma mão foi colocada sobre meus olhos, e fui arrastado para fora. Olhei para cima e percebi a mudança na postura de meu pai, como se estivesse momentaneamente dominado pela dor. Ele fechou a porta rapidamente após um estrondo que vinha de dentro. Preciso chamar seu irmão, afirmou ele. E preciso que você vá até o carro. Indo de volta, percebi a mudança no cenário noturno, com nuvens dissipando-se. Procurei freneticamente por Amós, mas o caos daquele momento tornava difícil identificar qualquer familiaridade no escuro. A cena de uma mulher tossindo vermes enquanto eu passava não fazia senão intensificar a surrealidade do pesadelo. Em meio ao tumulto, meu pai emergiu, entregando-me as chaves do carro. Ele pediu pressa, e o som dos golpes na porta continuava, ecoando o caos lá fora. Corremos para o veículo, tentando nos esconder entre canteiros de flores, utilizando a capa de girassóis azuis da escola. Os tiros começaram, e nos movemos silenciosamente, espremidos contra a parede. A sensação de desespero era palpável, com Amós chorando incessantemente. Os tiros cessaram, mas o carro logo foi cercado por pessoas, silhuetas na escuridão clamando por ajuda. Ver rostos contorcidos, corpos pressionados contra as janelas, e ouvir os gritos ecoando, foi aterrorizante. Após uma eternidade, o tumulto parou. O sol apareceu, e Amós e eu estávamos aterrorizados, mas milagrosamente íntegros. Soldados lá fora organizavam os sobreviventes. Nosso pai apareceu com um molho extra de chaves, garantindo que ficaríamos bem. Na retrospectiva, todos foram forçados a assinar acordos, e recebemos uma compensação. A narrativa oficial apontava para bactérias letais de uma fazenda leiteira, uma verdade parcial que omitia muitos detalhes. Levou anos para que eu tivesse coragem de encarar completamente a verdade sobre minha mãe e os eventos daquele dia de 1993. A luz do luar penetrava por uma janela de vidro fosco, projetando sombras misteriosas pelo chão. Nos separamos para bater nas barracas, e o silêncio predominava. Meu pai, com expressão preocupada, sugeriu que eu deveria sair para verificar. Eu insisti que seria rápido, mas ele pediu cautela. Ao abrir uma das barracas, mal pude enxergar a luz lunar.
Contornos vagos revelavam mãos imóveis segurando barrigas inchadas, vermes dançantes buscando novos hospedeiros. Pedaços de cabelo espalhados pelo chão indicavam o efeito avançado da infecção. Uma mão cobriu meus olhos, e fui arrastado para fora. Ao olhar para cima, percebi a mudança na linguagem corporal de meu pai, como se estivesse momentaneamente dominado pela dor. Um estrondo na porta interrompeu a cena. Preciso chamar seu irmão, disse meu pai, entregando-me as chaves do carro. Confio em você para chegar até o carro. Enquanto meu pai fechava a porta, outro golpe ecoou. Ele endireitou as costas e me instruiu a encontrá-lo lá fora. Corri pelos corredores, tentando localizar Amós. Uma mulher saiu de uma carroça à minha frente, tossindo vermes que se espalhavam pelo chão. Gesticulou em busca de ajuda, mas seus olhos cansados só emitiam chiados desumanos. Não sei quem deu o primeiro grito, mas um coro de desespero tomou conta do ambiente. Parasitas se espalhavam entre as pessoas, sem padrões ou limites. Jovens, velhos, fortes, frágeis, todos eram suscetíveis. Amós estava no chão, e eu o segui enquanto os tiros começavam. Rastejamos, mantendo-nos discretos enquanto os tiros ecoavam. A capa de girassóis azuis da escola nos protegia enquanto nos dirigíamos ao carro. Ao abrir a porta, mais pessoas se aproximavam na estrada. Coloquei Amós no banco de trás, trancamos as portas e nos encolhemos, abraçando-nos com força, tentando silenciar o medo que pairava sobre nós. Ele não conseguia parar de chorar, sobrecarregado por inúmeras perguntas sobre a mãe, o pai, as pessoas lá fora e o homem mau que pegou seu gibi. Quando o tiroteio cessou, as pessoas se aproximaram, mas não eram mais simples pessoas. Logo, a multidão cresceu, bloqueando todas as janelas. Silhuetas e ruídos ofegantes se multiplicaram, corpos clamando por ajuda, pressionando-se contra as janelas. Uma visão perturbadora revelou um homem sorrindo com vermes dançantes entre seus dentes amarelos, clamando por ajuda. Homem mau, gemia. Uma eternidade se passou nesse carro enquanto a agonia ecoava lá fora. Eventualmente, os barulhos cessaram, e o sol surgiu. Em pânico, mas ilesos, observamos soldados organizando as pessoas, algumas retornando para casa, outras aguardando perto de seus veículos. Recusei-me a abrir a porta para qualquer um. Com Amós, permaneci dentro do carro por horas até a porta se abrir, revelando meu pai com um molho extra de chaves. Se trancou em uma loja, e a noite passou em silêncio. Descobrimos que todos foram forçados a assinar acordos, recebendo uma compensação significativa. A história oficial mencionava bactérias mortais de uma fazenda leiteira, o que, de certa forma, era verdade. Levou 6 anos para descobrir a verdade sobre a mãe. Ela estava grávida, e a situação era complicada. As meninas que entraram na puberdade tiveram que ser esterilizadas, com riscos de surtos futuros. Testes foram feitos em mim, determinando que estava bem. Amós e outros homens eram afetados de maneira diferente, mantendo a bactéria de alguma forma. Mesmo hoje, a simples menção do evento de 1993 desperta uma sensação doentia. A cidade chegou a 2023, e embora 176 tenham morrido diretamente ou indiretamente, milhares ficaram permanentemente marcados. Mesmo agora, ver aquele líquido branco me enche de náusea, lembrando-me do que aconteceu naquele fatídico dia. Agradeço que finalmente tenha se tornado um estrangeiro.